Oi pessoal, tudo bem? Vamos trabalhar um pouquinho hoje, conteúdo de geografia referente ao continente americano. Então, como todos já sabem, eu sou a professora Josileia Leal, professora do 8º ano do Colégio Amparo, Surubim. Então, como nós já vínhamos trabalhando em sala, a gente vai relembrar um pouquinho sobre o continente americano, que ele possui uma extensão territorial muito grande nesse sentido norte e sul. Então, por conta dessa extensão, ele vai apresentar uma variedade de climas, de relevo e de vegetação, consequentemente. Então, o continente americano, ele pode ser dividido em América do Norte, América Central e América do Sul, de acordo com os aspectos de localização, os aspectos geográficos, e pode ser também dividido em América Anglo-Saxônica e América Latina, de acordo com os aspectos econômicos. Esse continente, ele vem nos mostrar que, por conta dessa extensão muito grande, ele vai apresentar recursos minerais e naturais, seja de origem animal, vegetal ou mineral, dos mais diversos. Então, essa extração, esse extrativismo, ele tem uma relevância muito grande nos aspectos econômicos. Então, desde o período de colonização, que já passamos pelo processo de exploração. Então, foi retirada o pau-brasil, foi retirado o ouro, foi retirada a prata, dentre tantos outros minérios que a gente pode encontrar nessas regiões. Então, aqui nesse slide, a gente pode ver alguns dos recursos em que a gente pode encontrar nessas regiões. Nós temos o cobre, o carvão, que o Brasil é um dos maiores produtores do carvão em que a gente pode ter na atualidade, ele é um grande exportador. Nós temos bauxita, estanho, petróleo, que nos dias atuais é um dos minérios mais cobiçados que existe. Além do petróleo, nós temos o gás natural, a prata, o ouro, o ferro, que também o Brasil é um grande exportador. Então, aqui a gente pode ter que minérios são esses e quais locais a gente pode encontrá-los. Nessas imagens aqui, a gente pode observar algumas jazidas desses minérios que são extraídas em todo o continente. Não é apenas no Brasil que a gente pode encontrar, mas a gente pode encontrar no Chile, a gente pode encontrar na Bolívia, aqui no próprio Brasil. Então, esses minérios, eles são extraídos de vários lugares. O petróleo, a gente não pode esquecer que nós temos a Venezuela como um dos maiores produtores e as maiores reservas de petróleo do mundo. A Venezuela, ela vem nos mostrar que existe uma grande influência econômica no cenário mundial. Ele faz parte da OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que vem justamente com o intuito de estar combinando a produção, controlando a produção e, consequentemente, também os valores desse rico, minério, em que nos dias atuais é muito utilizado das mais variadas formas, certo? Então, como é que a gente pode parar para analisar a extração desses recursos no cenário atual? O que a gente escuta muito falar nos dias de hoje são as energias renováveis, que está muito em alta, porque são energias limpas, não degradam o meio ambiente. Então, essas energias, como a eólica, a solar, a biomassa, elas cada vez mais estão no nosso cenário, mais perto de nós do que nunca. Isso por quê? Porque são energias que vêm favorecer
a nossa sobrevivência aqui no planeta. Que a gente fala bastante hoje em dia é o desenvolvimento sustentável, que a gente vai ver logo mais. Então, essas energias renováveis, a gente precisa estar colocando em prática, porque ela é mais atual do que nunca. Por quê? Porque elas se renovam diariamente. A energia eólica é utilizar o vento. Então, o vento constantemente ele vai estar ali em movimento, fazendo com que haja essa energia. Quando a gente fala da energia vinda do petróleo, a gente utiliza, mas esse bem, ele passa milhares de anos para se recompor e talvez nem se recomponha. Então, traz danos para o meio ambiente essa extração demasiada desses recursos. E a gente pode ter como prova disso alguns desses itens. Um dos itens que a gente explora mais, que a gente utiliza mais é a água. Então, a hidrosfera, que é a maior parte do nosso planeta, ela tem cerca de 97% composto por água, e que desses 97% estão localizados nos oceanos e mares. Temos apenas 2% nas calotas polares, temos 1% que está nos favorecendo ao consumo. Então, essa hidrosfera ela também precisa ser utilizada de forma que não vá prejudicar as gerações futuras. Então, a gente precisa pensar bem como utilizar esses recursos a nosso favor, mas que não cause problemas para as gerações futuras. Isso é o desenvolvimento sustentável. Quando falamos nessa distribuição de água no planeta, a gente vai ver que ela está de forma diversa. Ela não é homogênea, distribuída de forma igual para todo o planeta. Aqui nessa imagem, nós podemos observar que em determinados continentes, a gente vai ter uma grande quantidade de habitantes, mas o acesso da água é muito pequeno. Por quê? Porque as reservas que existem nesses locais são pequenas. Então, nós temos aqui a América do Norte, 15% da água, a Europa 8%, a Ásia 36%, por ser um grande continente, lembrando o mais extenso do mundo, que é o continente asiático. Temos a América do Sul e não o continente americano. A América do Sul apenas contendo 26% da água do mundo. Então, quando a gente fala dessa América do Sul, ela é de suma importância no cenário mundial, quando se trata de água para o acesso humano. Quando falamos dessa água, a gente pode observar que, além dos lagos, das lagoas, a gente vai ter os aquíferos, que aqui no Brasil, onde nós estamos inseridos, a gente vai ter 2 aquíferos de importante relevância no cenário mundial. Nós temos o aquífero Guarani, que tem uma extensão muito grande, mas ele vai apresentar um volume de água menor do que o Alter do Chão, que está situado ao norte do nosso país. O Alter do Chão, ele tem uma extensão menor, mas o volume de água dele é imenso. E essas águas a gente não consegue visualizar porque elas estão abaixo da camada superficial. Então, o que é que a gente precisa entender? Que esses aquíferos, eles só existem por conta das formas do relevo, das rochas que compõem essa região, que são rochas que vão propiciar, que vão fazer com que a água se infiltre. Então, esses aquíferos aqui, a gente precisa lembrar, a gente precisa aprender que eles
fazem parte dessa água disponível no cenário mundial, tá certo? Quando falamos dessas extrações minerais, dessas extrações vegetais, desses recursos que são retirados da natureza, a gente precisa ver que elas precisam ter um cuidado para que não cause os impactos ambientais. Há pouco tempo a gente viu quanto sofremos com alguns desses impactos, que eu vou só lembrar um pouquinho a vocês. Nós estamos vendo aqui nessa imagem, em vermelho, essa área que é chamada do Arco do Desflorestamento, que está situado lá na nossa região norte. E isso daqui antes era toda coberta pela nossa vegetação tropical. E hoje ela não mais existe como antes por conta do processo de urbanização, por conta da retirada dessa camada vegetal para incorporar as fazendas de gado, para incorporar a prática da agricultura de grãos. Então, essas regiões aqui a gente já começa a observar que elas já não têm um formato anterior. E isso tem causado danos porque vai diminuir as chuvas, porque vai causar fazer com que o clima ele fique mais quente. Então, isso tudo é o resultado do que os nossos antepassados já vêm fazendo. Não é que aconteceu ontem, não é que começou hoje. Isso já vem um processo histórico. Também lembrando dos vazamentos de petróleo que tivemos na nossa costa litorânea. Quem não lembra que estava com medo de viajar para as praias por conta desse petróleo que foi derramado, que até hoje não se sabe ao certo de onde veio, mas são impactos ambientais causados pela extração desses recursos aí. Temos também o rompimento das barragens de rejeitos. Quem não lembra da barragem de Brumadinho? Quem não lembra da barragem de Mariana, que rompeu e que cidades e muitas pessoas morreram, muitas pessoas estão desaparecidas até hoje, e sem falar do impacto ambiental que foi causado nessa região aí. Então aqui a gente tem essa imagem de antes, como era essa região, toda coberta de vegetação. E após essa barragem ser rompida, como é que ficou? Rios que existiam aqui, eles praticamente não vão ter mais o seu curso normal. A quantidade de poluentes que foram enviados para essas áreas. Então, precisamos parar, observar como nós estamos agindo e extraindo esses minérios, esses recursos, sejam eles minerais, vegetais ou animais do nosso continente, ok? E aqui, para a gente terminar a nossa aula, é a gente lembrar aquilo que eu estava falando antes, é a gente extrair, mas a gente não comprometer as gerações futuras, fazendo o desenvolvimento sustentável, que nada mais é do que essa frasezinha que está aí, ó. Desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente, sem comprometer a habilidade das gerações futuras de atender suas próprias necessidades. Então, a gente precisa colocar em prática agora, na nossa casa, na nossa rua, a gente aos poucos ir colocando no nosso dia a dia aquilo que a gente precisa estender para o planeta, cada um fazendo sua parte. Então, por hoje nós vamos ficando por aqui, lembrando que na próxima semana a gente se encontra com mais conteúdo, ok? Beijinho para vocês e até mais!